o nosso foco nesse curso, como vocês já devem ter percebido pelo título, é exatamente, esse é um dos objetivos principais. Eu espero que vocês saiam daqui com uma visão mais clara da leitura enquanto ação cognitiva. O mesmo geek de que eu estava falando, ele ficou curioso sobre o que eu tanto fazia aqui no computador, e ele sabe que eu estudo leitura, né? Então ele veio falando sobre leitura, pedindo para eu explicar. Me conta então, ele gosta de falar, né? De conversar. Ele falou, me conta então, o que você vai contar hoje? O que você vai explicar hoje? O que você está aprendendo aí? E aí eu falei para ele eu falei os conceitos básicos, né? E no final ele entendeu tudo maravilhosamente e falou assim, eu falei com ele, e aí o meu foco, na verdade, não é tanto estudar o processo da leitura. O meu interesse atual maior é estudar como que a gente pode ensinar a leitura, né? Porque, na verdade, a gente não tem ensino de leitura. Alguém ensina como você lê, vamos tentar deslocar a questão da alfabetização, tá, gente? Então, vocês conseguem pensar num processo de vocês serem ensinados a ler? A gente retoma logo as aulas de interpretação de texto como aquela prática massiva, né? De responder a questões no máximo debate. E aí ele falou assim, não, mas também não dá para você ensinar alguém a ler, né? Melhor. Aí eu falei assim, dá sim! Eu acredito nisso e é isso que a gente está querendo desenvolver, essa concepção de ensinar a ler melhor o nosso objetivo geral. Então, tudo que a gente vai conversar aqui agora é para a gente trabalhar nessa direção, tá? E para isso, vocês fiquem à vontade, tá, gente? Para interagirem pelo chat, se quiserem complementar, discordar. Eu tenho uma coisinha para falar. Fale. Eu tinha uma disciplina quando eu estudei no meu Fundamental 2 na FATEC, que se chamava Hora da Leitura. E era justamente para ensinar a ler. Tipo, a gente fazia apresentações orais, assim, lendo, e a professora ensinava a gente a pausar na hora certa, como que deveria ler o parágrafo, tudo isso. E a gente também tinha um momento que a gente procurava todas as palavras que a gente não conhecia no dicionário. E apesar da professora ser bem rígida, assim, era um momento que eu gostava bastante. Eu sempre fui muito ligada à leitura. Mas era para ensinar, então, a ler em voz alta, pensando na postação, na prosódia, na pronúncia, na postura, entender o texto. Era tudo isso. E era um horário diferenciado, porque na FATEC tinha, tipo, hora da leitura e geometria e educação física, era no horário da manhã. E as outras matérias eu tinha no horário da tarde, era a tarde toda. Tá. Então, essas matérias eram no horário diferenciado. Era como se fosse uma disciplina optativa, né? Porque educação parolar era no horário mesmo da... Você viajou da década de 60 para... Eu não sou tão velha assim, Adriana. Eu sei. Vamos lá. Mas a Simone também está falando de algo semelhante ao seu, obrigada, Priscila, de ensinar a ler um poema, né? Eu estou achando interessante que vocês estão retomando essa visão de ensinar a ler, como associando talvez a leitura em voz alta, talvez vocês estejam influenciados pelo título do nosso curso, né? E... Tô rindo aqui do comentário da Cassiane, que o Bosetti, numa aula de literatura, ela foi ler um poema e ele falou, Cassiane, parece que você tá lendo um e-mail. Já até imagino o tom de voz do Bosetti, né? Exatamente. Agora, vocês estão chamando atenção para essa questão da vocalização, sobre a qual especialmente a Simone vai falar, mas eu estou querendo dar um passo atrás e, olha, o Marcelo está falando que até hoje o currículo da FATEC é assim no fundamental. Surpreendente, estou impressionada. Eu quero que a gente focalize a leitura de forma um pouco mais global. Então, vamos pensar na compreensão de textos da forma como a Kleiman vai sugerir, a Angela Kleiman. Ela vai debater o fato de a compreensão de textos envolver processos cognitivos múltiplos. Ou seja,
quando a gente fala de leitura, a gente não está falando... A gente usa uma palavra para representar um processo cognitivo altamente complexo, que envolve diversos tipos de controle, monitoramento, de atividades cognitivas. Por isso, estaria justificado o nome de faculdade. Assim como a gente fala faculdade da linguagem, né? Então, faculdade, no caso da leitura, dada ao conjunto de processos, atividades, recursos e estratégias mentais próprios do ato de compreender. Então, vocês observem que a gente está associando aqui leitura à compreensão, diferente do recorte que a gente estava tendo, por enquanto, de ler, associado ao ato mais mecânico, de ler em voz alta, né? Então, aqui a gente está tendo uma visão da completude do ato de ler associada à compreensão. E nesse processo, eu falei para vocês que eu ia falar de memória, né? Geralmente o pessoal gosta quando eu falo de memória. Eu achei legal falar do conceito de memória de trabalho, porque isso tem muito a ver com o tema do nosso mini curso e tem a ver com as propostas de concepções de leitura que a gente está trazendo aqui. E o que é memória de trabalho? A gente tem vários tipos de memória, né? E tem vários conceitos, várias propostas de terminologia, memória de longo prazo, memória de curto prazo, o buffer, que seria uma memória específica na casa da linguagem, mas eu vou falar aqui da memória de trabalho, que não é uma memória só restrita à linguagem, mas que está diretamente associada, tem impacto para a linguagem, para o processamento da leitura, no caso, né? Porque a memória de trabalho vai funcionar como um sistema armazenador e processador da linguagem. O que isso significa? É aquele sistemazinho que permite que a gente defina o que a gente precisa guardar. Segura essa informação aí, mente, cérebro, segura essa informação aqui e ao mesmo tempo que eu estou processando essa linguagem. O processamento de linguagem aqui a gente está identificando como mais um processo altamente complexo, que vai desde a decodificação, acesso lexical, segmentação sintática, construção de inferência. Você vê que a gente parte aqui do código, né, até os níveis mais altos de interpretação do texto do ponto de vista semântico e integração de texto. É claro que isso daqui abre margem para um debate que eu e Simone estávamos até tendo, foi ontem, né, Simone? Mas vem cá, só é leitura quando tem a decodificação? Porque isso é um debate muito gostoso. Eu não vou falar, só vou dar uma pitadinha aqui, jogar no ar e sair correndo. Só é leitura quando tem decodificação? E aí a gente ficou falando, não, mas olha só, qual é a concepção de texto que você tem? Né? Quem foi meu aluno, quem é de literatura, quem foi meu aluno de inglês instrumental, a gente sempre debatia isso. Texto é só quando tem palavra? Texto é só quando tem palavra? Normalmente a gente associa texto àquele monte de palavra, mas você pode ter um texto por meio de uma obra de arte, né? Por meio de um quadro, por meio de uma instalação, né? Que é aquela obra de arte que aparece no meio do caminho. Você pode ter um texto para ser lido e interpretado um exemplo que eu sempre dava na minha aula, quando você entra numa sala de aula e de repente todas as cadeiras estão de cabeça para baixo. Isso pode ser um protesto, isso pode ser sinal de que a sala ainda não está arrumada para a aula. Então, você tem uma leitura da situação. Então, aí a gente está contrastando visão de leitura de mundo, de acordo com as concepções de Paulo Freire, né, no livro A Importância do Ato de Ler, e uma visão também que pode abarcar desde a decodificação, e aí a gente pega... O que é a decodificação? É você conseguir decifrar como as letrinhas juntas vão representar sons e acesso lexical. Léxico vem de vocábulos das palavras, você vai lá na sua memória resgatar o significado de uma palavra. Saiu do associação signo-som para reconhecimento de palavras, você vai para segmentação sintática, para você identificar lá como que aquelas palavras estão se conectando. Se você tem, por exemplo, um aposto, né, uma partezinha na sentença que é irrelevante, você consegue ler o que é central pulando ou não, isso tudo vai impactar até que você chegue lá ao significado, uma construção de inferências, né, e integração de texto. Se a gente está falando de uma leitura de texto não verbal, a gente vai pular para essa etapa aqui, essas duas últimas etapas do processamento. Agora, quando a gente está falando de processar a linguagem,
incluindo aqui, né, o signo linguístico, o texto verbal. Vamos também trabalhar com esses 3 níveis, essas 3 etapas aqui. O que é interessante é eu vou comparar agora na frente a relação da memória de trabalho com a atenção. Óbvio, a gente está falando nesse caso do sistema executivo, né? A atenção, ela diz respeito aos recursos cognitivos ativos e disponíveis à memória de trabalho. Então, a atenção vai servir, vai funcionar como uma garçonete, né, da memória de trabalho, e é ela que vai determinar a limitação da memória de trabalho. Aí você vê, mas Adriana, por que você está falando tanto de limitação? Eu estou falando de limitação da memória de trabalho porque é ela que vai determinar todo o processo de leitura. Eu vou voltar um pouquinho mais à frente nisso. Mas só para que vocês tenham uma noção de por que a memória de trabalho é tão importante, por que a leitura é considerada um processo tão complexo, vamos falar um pouquinho sobre os conhecimentos que são mobilizados. Aí eu vou deixar em stand-by, né, a proposta dos autores que trabalham mais com a perspectiva de falar da relação do sistema executivo central, né, com a leitura, e vou focar um pouquinho no que voltar para Kleiman para falar do que ela diz que a gente mobiliza, né, no processo de compreensão leitora. Ela separa 3 tipos de conhecimento linguísticos como os conhecimentos que a gente vai mobilizar. O conhecimento linguístico, que tem a ver com aquelas primeiras etapas que a gente estava falando, né? Que é o conhecimento que já é internalizado pelo nativo, conhecimento da sua língua. E no caso, é claro, também vai pressupor um nativo alfabetizado, se a gente está falando de decodificação de código, né? Então, é você associar, você relacionar, decodificar o que está sendo pronunciado, você ter o vocabulário, você ter conhecimentos de sintaxe que o permitam fatiar esse texto. Ela usa esse termo e eu acho muito interessante. Você tem que fatiar esse texto, e eu vou retomar isso quando a gente fala lá na frente de Quinte e Van Dyke, para ter essa percepção das diferentes ideias que estão encaixadas nesse monte de palavras, se a gente pensa no texto verbal, né? Então, a gente tem o conhecimento linguístico, número 1, a gente tem o conhecimento textual, e aí vai entrar a questão dos modos de organização do discurso. Então, todo conhecimento que a gente tem, normalmente a gente associa a letramento, né, gente? Então, o conhecimento que você tem sobre como que se organiza o discurso numa carta, no gênero carta, né? E aí eu gosto de dar o exemplo do filme A Central do Brasil, em que as pessoas vão lá para Fernanda Montenegro e aí narram a carta toda, ou seja, tem aquele conhecimento de como se estrutura uma carta, apesar de não saber, né, não ter o consolidado processo de alfabetização para escrever, aquele falante, ele tem total conhecimento textual sobre como se organiza o discurso para aquele tipo de gênero, né? Então, esse tipo de conhecimento que normalmente a gente associa a letramento também é mobilizado. E, por fim, tem o que é o conhecimento de mundo, que hoje em dia a gente costuma falar, gente, na área de leitura, conhecimento prévio de mundo, né? Mas o prévio inclui inclui todos, ok? O de mundo vai dizer respeito especificamente às experiências, às vivências, é o que é muito focalizado por Paulo Freire, né? Então, não adianta você saber decodificar o código, no caso, por exemplo, imagine uma carta em língua portuguesa. Não adianta você saber decodificar o código e não adianta você saber como se estrutura esse modo de organização do discurso se você não tem a menor noção do conteúdo do que está sendo tratado lá. Imagina que seja uma carta de um cientista que vai falar de um experimento de física quântica para outro cientista, um e-mail, por exemplo. Você pode ter esses 2 primeiros tipos de conhecimento, mas se você não tem o terceiro, que é o conhecimento de mundo, né? Se você não tem essa experiência, essa vivência em sociedade para você acionar pela memória, a partir dos elementos do texto, você não vai conseguir compreender, você não vai alcançar a compreensão leitora. Ou seja, isso tudo, e aí eu vou finalizar agora mostrando a contraparte fisiológica, né?